Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h03. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores. O temporal causou estragos em todo o estado do Rio. 100 ocorrências foram registradas entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Um homem morreu em Angra dos Reis após a queda de encosta. Em Cabo Frio, 2 pessoas foram resgatadas com vida depois de desabamento de imóvel. Em Paraty, ruas ficaram alagadas, 51 pessoas estão desalojadas. No município do Rio, registro de chuva forte em várias regiões. Santa Cruz, Guaratiba, Jardim Maravilha são apenas alguns exemplos de bairros bem atingidos. A Polícia Federal indiciou o presidente licenciado da Alerj, Rodrigo Bacelar, o ex-deputado TH Joias e outras 3 pessoas por suspeita de repassar informações sigilosas ao Comando Vermelho. A investigação aponta um esquema de corrupção envolvendo agentes públicos e a liderança da facção criminosa. O Conselho Nacional de Justiça afastou hoje o desembargador que absolveu um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12. O CNJ identificou sinais de prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado. O desembargador responde a 4 acusações de abuso sexual contra menores. O ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu a quebra dos sigilos fiscal e bancário de empresa ligada ao colega Dias Toffoli. A Maridit Participações teria recebido dinheiro de fundo ligado ao Banco Master. Gilmar Mendes afirma que houve desvio de finalidade e a quebra determinada pela CPI do crime organizado não teria fundamentação válida. Assunto do dia, tema dos nossos repórteres, começando por Gustavo Santiago. Fortes chuvas causam transtornos e alagamentos no estado. Agora o destaque de Maria Vitória Lima. Responsável por atirar e matar secretário de turismo da Argentina em Santa Teresa é preso. Enzo Anselmo. Tarifa do metrô permanece sem reajuste após investimento do governo do Rio. Dom Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Olha, hoje a gente vai conversar ao vivo com o Tenente Coronel Antony Barreira, que é o diretor do CEMADEM RJ, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. O tema, lógico, é claro, são as chuvas, que castigam o estado e o trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, Sidney. Qual é a pesquisa do dia? Qual o tema de hoje, Barrocas? Falando em chuva, estamos passando por um período que infelizmente muitas pessoas estão sendo impactadas, com rios transbordando, estradas interditadas, deslizamento de encostas. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você sabe o que fazer em situações de enchentes ou deslizamentos? Você sabe como procurar ajuda? Onde ficam os abrigos da Defesa Civil? O que fazer quando a sirene toca? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é o 98018-8880. 98018-8880. Diga seu nome, seu bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. A propósito, Barroca, deixa eu utilizar aqui, pegar uma carona no 980-188880. Se alguém conhecer ou o próprio estiver nos ouvindo, o Everton Richard dos Reis de Carvalho. Ô Everton, seus documentos foram achados, está aqui diante da mesa, uma carteira, com vários documentos importantes, e tem um deles aqui, Everton, que você se apresenta aqui, é uma caderneta da Autoridade Marítima Brasileira, Diretoria de Portos e Costas. É possível que você trabalhe aí ainda, nessa área da Marinha Brasileira. Então eu peço a gentileza, tanto do Everton ou de alguém que o conheça, algum familiar, algum parente, que avise, olha, como é que eu faço pegar meus documentos de volta? Você manda uma mensagem por escrito. Se você mandar áudio, tem tanta participação
participação, pode ser que demore um pouquinho para ouvir, mas se você mandar por escrito, 980 18 8880, eu sou o Everton, ou eu sou parente do Everton, eu tenho aqui o telefone do Everton, o contato dele é esse aqui. Você faça isso que nós teremos o maior prazer de fazer chegar essa documentação, sua carteira inteira, meu amigo, você perdeu lá em Copacabana. Barrocas. Agora as informações sobre a previsão do tempo com Renata Vitor. Boa noite, Renata. Boa noite, Sidney, Barrocas, família Tupi. Hoje à noite temos previsão de mais chuva. No final de semana, em toda a região do Grande Rio, há possibilidade de muitas nuvens no céu e chuva a qualquer momento do dia. A Baixada Fluminense e a Zona Oeste precisam ficar atentas, porque o nível dos rios ainda é muito alto e a água está custando a baixar. A temperatura máxima prevista é de 29 graus no sábado e no domingo sobe um pouquinho, chega a 31 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o estado do Rio. E daqui a pouco também o Carlos Oliveira, direto do helicóptero, Thiago Souza, direto da bancada, sobre as informações que ele tem do transporte público. Tudo isso no Jornal da Tupi. É um minutinho só. Espera a gente. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Açúcar Caravelas ou Guarani 3,37. Óleo Vitalive 6,99. Arroz Copa Arroz 14,95. Feijão Nutricaldo 3,79. Café União 25,90. Leite Godin 3,99. Filé de frango Rivelli 17,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Azeite Máximo Gusto 24,98. Alcatra 39,98. Pernil 13,98. Salsicha Seara 8,99. Antártica Latão Pack com 12 unidades, cada saia 3,99. Tixan Caixa com 2,2 kg 19,22. Detergente Peu Limpo 1,99 no app. Economia é aqui! Beba com moderação. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Alô, você que tem diabetes. A glicose líquida Turbo Energy Gold Wellium é ideal para combater a hipoglicemia na hora das atividades físicas. Com 40 gramas de carboidratos, tem energia rápida e prolongada, fácil de usar, com tampa de rosca e escala visível. É perfeito para diabéticos ou atletas. Compre agora seu Gold Wellium pelo menor preço no supersaudávelshop.com.br e recupere sua energia. Wellium Gold, energia imediata e fácil. Mais que economia, confira o Economizaço Açaí. Macarrão espaguete de sêmola Dona Benta, pacote 1 kg, 4,89. Arroz tipo 1, carreteiro, pacote 5 kg, 15,89. Coxas e sobrecoxas de frango com dorso congeladas Guibon, quilo, 5,99. Lagarto bovino resfriado Friboi, preço por quilo na peça, 38,90. Leve o Economizaço Açaí. Ofertas disponíveis nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026. Para todas as lojas do estado do Rio de Janeiro, ou enquanto durarem os estoques. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência, ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box.
Frango a passarinho temperado Rivelli, 1 kg, 8,99. Carré suíno, quilo, 15,95. Spaten puro malte, lata de 473 ml, 5,19. Cachaça Praianinha, 970 ml, 9,90. Beba com moderação. Pepsi 2 litros, 5,99. Megabox, Avenida Brasil 9.561 em Olaria. Avenida das Américas 13.700 Recreio. Megabox, muito por muito pouco. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h14. Jornal da Tupi. Informação. Muito bem, vamos começar já falando de chuva, situação complicada na região oeste e sudoeste do Rio de Janeiro, e o Gustavo Santiago tem informação de momento ao vivo. Gustavo, onde você está agora e como é que está a situação por aí? Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Eu estou em Santa Cruz, Sidney, na Zona Oeste, que desde ontem Santa Cruz foi um dos bairros mais afetados por conta do temporal que atingiu aqui a região oeste da cidade. Agora a rua não está mais alagada, a água já escoou, está em preto e já é aquele céu avisando que vai cair mais uma chuva forte novamente. Aqui no Rio, segundo o Centro de Operações, núcleos de chuva intenso atuaram principalmente sobre Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba, onde os acumulados foram elevados em poucas horas. Em alguns pontos, ruas ficaram completamente alagadas e tomadas pela água, impedindo a passagem de veículos e também de pedestres. Como eu falei, eu falo ao vivo aqui nesse momento de Santa Cruz, um dos bairros mais atingidos. Eu estou na Travessa Jordão e moradores daqui da região falaram que o problema aqui é recorrente. Toda vez que chove, alaga. Vamos ouvir. Quando a chuva ficou enchendo, quando eu acordei umas 2, 3 horas da manhã, a água já estava quase batendo aqui na meio da perna mesmo, fiquei até assustado. E lá para trás, onde eu tenho uma outra casa que eu morei lá atrás, que eu moro há 40 anos aí, eu deixei tem um inquilino meu que mora lá, porra, a casa deu quase no meio da parede. Esse problema aqui é recorrente? Toda chuva que cai, inunda tudo? Toda chuva que cai é que enche d'água aqui, principalmente aqui na frente, esse ralo aqui é tudo entupido. O nosso problema aqui é que até a rua da escola tem esgoto para onde a água correr, porém para as ruas de trás não tem esgoto, não tem bueiro, né? A rua da pracinha não tem nenhum tipo de bueiro, a água vai ficar dias ali e toda vez que chove acontece isso, esse problema que a gente tem. Os bueiros aqui precisavam todos ser limpo, né? Porque já está há anos que não limpa. E a prefeitura não vem aqui não. O tempo começou a mudar, a gente já fica apreensivo, né? Com medo, né? De alagar tudo de novo. Que é sempre assim, infelizmente. E ninguém faz nada. Governante, né? Ainda aqui no Rio, a chuva provocou deslizamento de terra na estrada Graçal Jacarepaguá. O temporal também causou transtornos em outros municípios do estado. Moradores do bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, ficaram ilhados durante o forte temporal. Segundo a prefeitura da cidade, em apenas uma hora, choveu cerca de 140 municípios em 19. Ô Gustavo, no finalzinho da sua transmissão o som não ficou muito bacana. Eu ia até perguntar novamente, se der você fale, e se o som estiver legal, de colocar no ar. Qual o local exato que essas pessoas moravam ou moram e que elas denunciaram aí que é preciso um trabalho de prevenção? Qual é o local exatamente? Aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, na Travessa Jordão. É de onde eu Travessa Jordão. Travessa Jordão. Travessa Jordão, que é de onde eu falo ao vivo. Essa Travessa Jordão, ela fica aqui em Santa Cruz, na Zona Oeste. Ô Gustavo, eu vou pedir a gentileza para Renata Victor ligar novamente para você. Fique na linha aí, aguardando o contato dela, porque o som realmente está picotando um pouquinho. Talvez se você ficar num lugar fixo também, com mínimo de movimento, já ajudaria também, porque não é todo lugar que nós temos uma boa cobertura, não é, de celular. Vou pedir para Renata ligar novamente para o Gustavo Santiago. Ele está na Travessa Jordão. Hoje, Barrocas, eu tive o cuidado de ouvir os meus colegas no curso
desde a manhã à tarde, no curso do dia, né? Colegas comunicadores aqui da Tupi, eu concordo com todos eles, em geral o tom dos meus colegas, porque um não ouviu o outro, eles estavam falando, eu que como ouvinte ouvi todo mundo, eles comentaram a importância da prevenção. Se sabe que esse período sempre tem, não é um trabalho fácil? Não é um trabalho fácil, é um trabalho às vezes caro, é um trabalho caro, mas que é preciso ser feito, precisa ser feito. Você viu que os moradores, nesse breve intervalo aí que nós acompanhamos, eles comentaram o quê? Que é uma área que em cima você tem um bom sistema e na outra rua você já não tem. E aí daqui a pouco eu pedi pro Gustavo dizer exatamente como é que estão as casas e o estado, né, da mobília. É verdade, Sidney, que choveu forte em pouco tempo. Isso realmente provoca alagamentos, mas pelo que os moradores falaram, isso acontece sempre, né? É só mudar o tempo, o morador já fica preocupado porque já sabe que vai encher a rua. E aí os moradores falaram que tem bueiro, mas o bueiro está sempre entupido. Por acaso, nós estamos aqui narrando a situação dessa importante região, a maior, inclusive, aqui do Rio de Janeiro, tanto a sudoeste como a oeste, é uma área muito populosa, muito geograficamente muito complexa, muito grande também. Mas nós vemos a situação na Serra, nós vemos a situação no interior do estado, na Baixada Fluminense. É uma orientação que tem que ser de ordem geral, né, de fazer um trabalho realmente bem feito. E a situação das casas aí na região, como é que está exatamente? E qual é a característica geográfica do lugar que você está, Gustavo? É encosta? É plano? Como é? Sidney, eu estou numa região plana, não tem encosta, porém tem um valão aqui próximo, que inclusive esse valão transbordou, e aí como os moradores falaram na própria entrevista que eu fiz agora há pouco, não tem bueiro em algumas ruas daqui, e aí isso contribuiu para que a rua ficasse alagada. Para o pessoal de casa poder se localizar, essa rua fica a 3 quadras do Hospital Pedro II, que é um hospital referência aqui na região de Santa Cruz. E aqui por volta de 4h30, 4h40, ainda tinha alguns moradores limpando suas casas, toda lama de dentro de casa. Ou seja, foi uma noite, eu conversei ainda com alguns moradores que falaram, olha, desde a madrugada a gente está aqui limpando, a prefeitura só foi chegar agora de manhã tentar resolver, tinha algumas equipes da Conlurb ali limpando o bueiro, mas agora que a água começou a escoar, mas o céu, como o céu aqui está bastante escuro, com aquelas nuvens carregadas de que pode chover a qualquer momento novamente, os moradores temem da rua voltar a alagar novamente. E aí, como eu havia falado anteriormente também, não é só aqui o bairro de Santa Cruz na Zona Oeste, né? Bairros como Campo Grande, Guaratiba também tiveram as ruas bastante alagadas. Muitos moradores tiraram o dia de hoje, tiraram a sexta-feira e provavelmente o sábado amanhã para poder contabilizar os prejuízos, né, causados pela chuva. Felizmente, aqui nessa região de onde eu tô, que é na Travessa Jordão, pelo que eu conversei aqui com as pessoas, ninguém chegou a perder nenhum móvel nessa região onde eu tô. Mas eu fiquei sabendo por moradores que alguns amigos e familiares perderam sofá, perderam cama, infelizmente por conta dessa forte chuva. Sidney, rapidamente, só falando lá da região dos Lagos, a cidade de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, registrou 140 milímetros em 1 hora. 19 pessoas por lá estão em um abrigo da prefeitura, sendo 13 crianças, 5 idosos e uma gestante, além do município ter registrado 100 desalojados. Já em Maé, nas últimas 24 horas, os maiores chuvas foram registrados. Puxa, realmente região dos Lagos, né? Complicado. Só um segundo, Gustavo. Eu não conheço a Travessa Jordão, Barrocos, mas quando ele disse ali próximo ao Hospital Pedro II, eu conheço. E a primeira coisa que o João Tavares, na sonoplasta aqui, reagiu imediatamente, e eu reagiria da mesma forma, só que ele foi mais rápido, disse assim, caramba, isso é quase no centro ali de Santa Cruz. Verdade, não é numa área rural, não, gente. Não é lá no cantão, não. É ali no centro. Vindo da Avenida Brasil, pegando aquela grande reta ali, já dá no Hospital Pedro II, é ali, pô. Ali é já no centro, né? Meu Deus do céu. Quer dizer, imagine nas áreas mais distantes. Se a situação tá assim lá, imagina nas áreas mais distantes, com pouco saneamento. Isso é fato, ainda bem que o Gustavo citou aí também Rio das Ostras, né? Poderia ter citado Petrópolis, situação complicada, região serrana como um todo. Paraty, como Paraty tá sofrendo. Pode arrematar então, Gustavo, desculpa eu interromper você.
Sidney, então, vamos lá. Falando rapidamente agora de Angra dos Reis, a cidade segue em estágio de atenção após Infelizmente o som deu uma piorada, né? Às vezes eu sou a favor da notícia de tal ordem, né? Que eu acho que vale a pena com o som quando não tá muito legal. Mas quando não dá para entender nada, não tem jeito, né, ouvinte? E eu lembro muito de quem tem um aparelho um pouco mais modesto, que a qualidade de som não é muito boa. A nossa aqui dentro do estúdio é espetacular. Eu sou capaz de ouvir, né, Barroco? Nós somos capazes de ouvir até um sonzinho baixinho, meio assim, com ruído, mas não é o caso do ouvinte que está acompanhando, até por telefonia celular ou pelo telefone convencional aí, ou mesmo o velho radinho aí, então fica sacrificado. Mas o Gustavo, no decorrer da programação, pode voltar. 18h23. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Charles, relaxa, entendeu? Nem a gente, mas calma. Na Álamo, até quando tudo parece de ponta cabeça pra você, a gente se vira e resolve rapidinho. Álamo Benefícios, relaxa. A gente se vira e resolve rapidinho. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame no 401939. 401939. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Uma vez Flamengo. Fala, rubro-negro! Quem tá fechado com o Nação Sócio Torcedor tem benefícios exclusivos e apoia o Flamengo durante o ano todo. Aproveite prioridade na compra, desconto em ingressos, personalização grátis e muito mais, a partir de R$19,81 por mês. Acesse nação.flamengo.com.br e assine agora. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Açúcar Caravelas ou Guarani 3,37. Óleo Vitalive 6,99. Arroz Copa Arroz 14,95. Feijão Nutricaldo 3,79. Café União 25,90. Leite Godin 3,99. Filé de frango Rivelli 17,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Azeite Máximo Gusto 24,98. Alcatra 39,98. Pernil 13,98. Salsicha Seara 8,99. Antártica Latão Pack com 12 unidades, cada saia 3,99. Tixan Caixa com 2,2 quilos 19,22. Detergente Peu Linfol 1,99 no app. Economia é aqui! Beba com moderação. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O Shopping Nova Iguaçu promove campanha de arrecadação para ajudar moradores da Baixada afetados pelas chuvas. São aceitos alimentos não perecíveis, água, roupas e itens de higiene. As doações podem ser feitas no piso 2, ao lado do Rei do Mate, das 10 da manhã às 10 da noite. O material está destinado à assistência social do município. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Em 2025, o mercado formal criou 1.279.000 vagas de trabalho com carteira assinada. Foram 398 mil postos a menos do que em 2024, o que representou uma queda de mais de 23%. É o efeito da desaceleração da economia que fica mais visível analisando o mês de dezembro, quando o saldo entre contratações e demissões foi negativo, com menos 618 mil vagas formais. Segundo a pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Janaína Feijó, a taxa de juros é um dos principais fatores que afetam a geração de postos formais, mas os encargos trabalhistas muito elevados desestimulam as contratações pela CLT.
Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro está de aniversário. Quem ganhou o presentão é o cliente Magazine Luiza. Lavador Electrolux 13 quilos, parcelinhas de 94 mensais. Ventilador Mondial 40 centímetros, só 139,90 à vista. Air Fryer Mondial 12 litros, parcelinhas em 10 juros os cartões de 47,90. Tá esperando o quê? Venha comemorar com a gente. Vem ser feliz. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Frango a passarinho temperado Rivelli, 1 kg, 8,99. Carré suíno, quilo, 15,95. Spaten puro malte, lata de 473 ml, 5,19. Cachaça Praianinha, 970 ml, 9,90. Beba com moderação. Pepsi 2 litros, 5,99. Mega Box, Avenida Brasil 9.561 em Olaria. Avenida das Américas 13.700 Recreio. Mega Box, muito por muito pouco. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no TIM Pré-Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu TIM, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser TIM Pré-Chip. Recarregue agora e aproveite. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h29. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento, virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000 o 939. Muito bem, vou chamar já o Paulo Lage, está na ponta da linha, falar sobre a Zona Sul. Você veja o poder da Tupi, do Jornal da Tupi, da Super Rádio Tupi. Nós falamos agora há pouco que o nosso colega Maurício Menezes achou uma carteira com a documentação do Everton Richard dos Reis de Carvalho. E não é que um colega da Marinha disse, é o Everton Carvalho, eu conheço. Deve entrar em contato com ele. Quer dizer, é a Tupi, né? Quer dizer, um falando pro outro, ajudando, isso que faz com que a gente valorize, né? A honestidade. Tem gente bandida no meio da vida? Tem. Mas tem gente bacana também. A gente quer devolver para você, se possível, até 19h30, a documentação que você perdeu lá em Copacabana, viu, o Everton? Viu, Richard? Espera você. Agora sim, Paulo Lage falando sobre a Zona Sul. Que informação você tem? Boa noite, Paulo. Boa noite para você também, Cícero Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente sexta-feira para todo mundo. Tem chuva na Zona Sul da cidade, sobretudo na região da Lagoa e também de Copacabana. Cautela redobrada para você que passa por essas regiões devido às pistas escorregadias. Traços Sibérios, observando lentidão por ambas as pistas. Um pouco pior está a passagem para a Lagoa, inclusive volta a piorar também mais à frente lá na Borges Medeiros. A lentidão já começa pela Franas e Melo Franco na passagem para o centro do Rio. Não está tão diferente assim, o trecho teve as pessoas. Já começa a lentidão a partir do corte do Cantagalo, também seguindo rumo ao Rio Comprido. Pela está um pouco melhor a passagem pela Delfim Moreira, Vieira Souto e também a Francisco Otaviano. Rua Jardim Botânico, lentidão no sentido Gávea. Vai assim no trecho da Pacheco Leão. Páscoa Presunic. Ofertas mais cashback, só o Presunic tem. Até sábado no Clube Presunic. Filé de peito Seara, bandeja 1 kg, 15,99. Páscoa é Presunic. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. E na sequência, o Thiago Souza está aqui também. Eu chamei desde o início do nosso jornal, mas a gente vai passar uma informação, passa outra. Falamos de chuva aqui e tínhamos que falar mais profundamente, né? Acabei deixando aqui o Thiago esperando um pouquinho. Desculpa, meu Thiago. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Também acompanhando o trânsito, né? Mas falando da região central aqui do Rio, Sidney. Trânsito lento nos dois sentidos da Avenida Almirante Barroso. O trânsito também apresenta lentidão em toda a extensão da Rua da Assembleia e na Rua Uruguaiana. Agora na Zona Oeste, em Campo Grande, na Estrada Monteiro, o trânsito está carregado no sentido centro. Trânsito lento também na Estrada do Caxamurra. Agora, aproveitando a oportunidade, Sidney, relembrando aqui, né, um alerta para o nosso amigo ouvinte motorista, que entre a noite de hoje e amanhã de sábado, né, no caso amanhã, os elevados Paulo de Fronten e Rufino Pizarro serão interditados para manutenção. Esse fechamento, Sidney, será no sentido Zona Norte das 11h30 da noite, né, até as 5 horas da manhã. Como alternativa, os motoristas devem utilizar a Avenida Paulo de Fronten, Sidney. Ô Thiago,
deixa eu ver se você localiza o Barrocas também, é um quiz aqui. Imagine assim a Cinelândia. Tá imaginando a Cinelândia? O ouvinte vai imaginando junto. Você conhece aquele antigo prédio da Mesbla ali? Você conhece a entrada do metrô que tem ali? Você conhece ali aquela cafeteria Starbucks que é ali na esquina? Se ligou ali? Sim. Muito bem, o carro tá parado ali, tá? Você tem do lado esquerdo do metrô, aí você fala assim, eu vou pegar a direita e vou para Aterro do Flamengo. Ou vou decidir se vou para o aterro, se vou para a praia, pela praia, né, ali do Flamengo. Você embica o carro à direita. Embicou junto comigo? Certinho? Tá ali? Aí você tem a Avenida Rio Branco, certo? Você tá na Rio Branco, o antigo Senadinho e tal. Aquele sinal ali, Tiago, vou pedir o seu prestígio aí junto a 7 Rio, é um sinal que ele tá com defeito. Não é possível. O de lá abre 1, 2, 3, 4 vezes. Aquele sinal não abre. O que está acontecendo? Os carros que estão ali ficam parados, esperando. Em dada altura, os motoristas começam a pensar, não abre, eu acho que está com defeito. Começa a furar o trânsito. E qual é o problema de você furar ali o trânsito? É que tem um entrocamento de quem sai da Franklin Roosevelt ali e pode ter uma batida. Aquele sinal precisa ser corrigido. Eu não sei por que aquele sinal fica vermelho o tempo inteiro. Você localizou, Barrocas, ali que eu estou falando? Localizei sim, são vários sinais com defeitos na cidade do Rio e tem um na rua José Higino, esquina com a rua Barão de Mesquita ali na Tijuca, pertinho do Sesc, que é impressionante. O sinal abre, dá 2 segundos, fecha de novo. E aí causa uma confusão danada, tem que regular, né? É isso mesmo. Então, Tiago, vamos fazer o seguinte, se a prefeitura corrigir aquilo, não precisa ser hoje não, mas corrigir isso até, sei lá, até terça da semana que vem, você imita um bezerrinho aqui em homenagem aos colegas da 7 Rio, tudo bem? Tudo certo. Certo, não, agora não, por enquanto não, tá? 18h34. Jornal da Tupi. Informação. Essa notícia aqui também, meu Deus do céu. Ciro Neves, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, o ex-deputado TH Joias e mais 3 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por suspeita de vazar informações sigilosas para integrantes do Comando Vermelho. As defesas de Rodrigo Bacelar e TH Joias negam envolvimento ou vazamento de informações com a facção criminosa Comando Vermelho. Também foram indiciados pela PF Flávia Júdice Neto, Jéssica Oliveira Santos e Tárcio Nascimento Salgado. Detalhe, Rodrigo Bacelar, que está licenciado da presidência da Assembleia Legislativa, foi preso no dia 3 de dezembro do ano passado pela Polícia Federal na Operação Unha em Carne. Ele é acusado de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargon, deflagrada em setembro do ano passado, que resultou na prisão, inclusive, do então deputado estadual TH Joias. É com você, Sidney. Muito bem, obrigado, Ciro Neves. Ô Barrocas, nesta ação da Polícia Federal também foram indiciados, né? Flávia Júdice Neto, Jéssica Oliveira Santos e Tárcio Nascimento Salgado, além do tal TH Joias, né? E o Rodrigo Bacelar. Lembrando que essa senhora, a Flávia Júdice Neto, é esposa de Macário Júdice Neto, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2. Mas o desembargador chegou a ser preso no curso das investigações, ele não foi indiciado. A esposa, sim. Ele não. E tanto os advogados dele como dela dizem que eles são inocentes, mas o dele, ele comprovou que ele não estava fazendo aquele tráfico de influência, né? Não estava facilitando o contato em nenhum momento fez, né? Informando com antecedência não só ao Bacelar, para o Bacelar avisar TH Joias. Agora, o que eu achei gravíssimo também foi a afirmação da Polícia Federal, eu vou ler aqui as aspas. Em aspas, não sou eu, tá? Não é o Barrocas, é a Polícia Federal. Diz a PF, a organização infiltrava-se na administração pública para garantir impunidade e acesso a informações sigilosas, além de importar armas do Paraguai e equipamentos antidrone da China, revendidos até para facções rivais. Ou seja, estamos falando de alguém do outro lado, esse deputado TH Joias, né? Ele era o representante do Comando Vermelho. E a Polícia Federal diz que quem fazia também esse meio-campo, defendendo os interesses também do Comando Vermelho, era o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Rodrigo Bacelar. E esse TH Joias, estou chamando aqui pelo apelido, é o Tiago Raimundo dos Santos Silva.
terrível, um dia depois do caso Marielle, a gente saber que tem envolvimento, né, como mandante da Marielle, um sujeito do Tribunal de Contas do Estado, o outro irmão dele, deputado federal. Agora a Polícia Federal nos anuncia com todas as letras o presidente da Assembleia Legislativa, um deputado suplente do Estado. Ou seja, é o fim do mundo a gente saber que as instituições do nosso Estado têm ali, né, pessoas, por enquanto, os de ontem foram transformados em culpados, o julgamento chegou a essa conclusão, mas esses aqui estão em andamento, não está transitado em julgado, mas isso tudo é muito ruim para o poder institucional do Estado do Rio. São acusações, Sidney, gravíssimas. As defesas alegam inocência, vão ter direito a julgamento, mas se for comprovado realmente é acusação gravíssima, né? Envolvimento com o tráfico de drogas. 18h38. É verdade? É fake news? Quer saber? Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Oi, meu povo, oi, minha gente, aqui é o Tony Nunes e eu tô passando aqui pra te fazer um convite. Todo sábado de 5 às 8 da manhã aqui na Tupi tem o show do Tony Nunes. Diferente, eu espero você, espalha pra todo mundo. É todo sábado de 5 às 8 da manhã aqui na Tupi. Sábados de 5 às 8 da manhã, show do Tony Nunes. Super Rádio Tupi. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Açúcar Caravelas ou Guarani 3,37. Óleo Vitalive 6,99. Arroz Copa Arroz 14,95. Feijão Nutricaldo 3,79. Café União 25,90. Leite Godin 3,99. Filé de frango Rivelli 17,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Azeite Máximo Gusto 24,98. Alcatra 39,98. Pernil 13,98. Salsicha Seara 8,99. Antártica Latão Pack com 12 unidades, cada saia 3,99. Tixan Caixa com 2,2 kg 19,22. Detergente Peu Limpo 1,99 no app. Economia é aqui! Beba com moderação. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Estamos passando por um período de muita chuva. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo impactadas com rios transbordando, estradas interditadas, deslizamentos de encostas e até casas. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, vários lugares. Você, da Tupi, sabe o que fazer em situações de enchentes ou mesmo deslizamentos? Sabe como procurar ajuda? Onde ficam os abrigos da Defesa Civil? O que fazer quando a sirene toca? 980 18 8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Participe, 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Frango a passarinho temperado Rivelli, 1 kg, 8,99. Carré suíno, quilo, 15,95. Spaten puro malte, lata de 473 ml, 5,19. Cachaça Praianinha, 970 ml, 9,90. Beba com moderação. Pepsi 2 litros, 5,99. Mega Box, Avenida Brasil 9.561 em Olaria. Avenida das Américas 13.700 Recreio. Mega Box, muito por muito pouco. UCI Festa. Aniversário no cinema é pura curtição. Comemore no lugar onde você e seus amigos serão os astros da festa. Junte sua turma, escolha o filme do momento e venha curtir os mais famosos personagens do cinema. Você
conta também com um espaço exclusivo e muita animação. Vai ser imperdível. UCI Festa. Venha comemorar o seu aniversário com toda a magia do cinema. De segunda a sexta, 3 da tarde, programa Cidinha Livre. Oferecimento. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h43. Há pouco falamos aqui de alguns sinais de trânsito, né, que os paulistas chamam de semáforos, né, que não estão funcionando bem na cidade. Não é que os ouvintes imediatamente reagiram? Vamos ouvir. Sidney Rezende, boa noite. Aqui quem está falando é o taxista Dailton Santana, Jardim América. Até que enfim, que uma pessoa denunciou esse sinal. Esse sinal aí é o seguinte, ele só abre quando o trem passa, quando o VLT passa. Demora de 5 a 6 minutos. Quando o VLT passa, o sinal abre. Entendeu? É isso mesmo que você está falando. Demora muito aquele sinal. De 5 a 6 minutos. Sidney Rezende, Vitor, motorista de aplicativo. Aquele sinal ali, ele só abre quando o VLT passa. Se o VLT não passar, o sinal não abre. E ali é uma área com muito roubo. Se não tiver o VLT em circulação, ele fica fechado eternamente. Então as pessoas param e ficam ali. E não é só esse não, tem outros sinais também espalhados, que são sincronizados com o VLT. Então acho que a 7 Rio aí tinha que dar uma olhada nessas coisas aí, nesses sinais, botar um temporizador decente ou um guarda. Temos muito abandonado em questão a sinalização aérea no Rio de Janeiro. Maravilha, como dizem os evangélicos, os cristãos em geral, amém, aleluia. Olha, eu estou abençoado, porque a Dailton é motorista profissional de táxi e o Vitor é motorista profissional de carro de aplicativo. Primeiro, responderam prontamente. Segundo, estão ajudando uma barbaridade. Terceiro, tem mais autoridade do que a gente aqui, porque eles circulam pela cidade. E quarto, é preciso ver. Se o negócio é esse, olha, só quando passa a VLT, bota um placão lá, uma sinalização pra gente entender. Então quem fica ali é muito educado, respeita o trânsito. Eu já fiquei várias vezes, eu também já ultrapassei, porque depois de 6 minutos, não é possível. Eu falei, esse sinal tá com defeito, né? Não deveria ter feito? Não deveria ter feito, mas eu fiz, eu agi de forma humana ali. Não é possível o sinal ficar esse tempo todo. Tem a impressão que tanto o Dailton como o Vitor ou eu mesmo, estou dizendo 5, 6 minutos, se bobear fica uns 10. Ali é complicado. Qual é o outro sinal que você falou que não está legal, ô Barrocas? José Higino com Barão de Mesquita ali na Tijuca. O sinal abre, fecha em 2 segundos. É impressionante. Aí fica uma confusão, engarrafa tudo. Outro que eu falei também. Do Sesc da Tijuca. Nós entrevistamos um representante da prefeitura, foi muito gentil. Ele até depois do término do programa fez uma espécie de prestação de contas, entrou em contato, achei bacana aquilo. Mas ali também, em frente ao Piraquê, né? Ao Clube Naval. Ao Clube Naval ali, perto da Saturnino Brito, antigamente fechavam os 2 sinais. Aí era uma beleza, né? A pessoa atravessava um, atravessava o outro, tá tudo certo. Agora faz o seguinte, abre um, aí você atravessa. Aí fica vai todo meio, mundo né? esperando no meio, cachorro principalmente, ali, né, que não dá uma cachorrada boa, eu mesmo fico ali com meus cachorros, pessoal de moto, e de bicicleta, e atleta, e pessoal da educação física, fica parado, tem uns caras que ficam meio que se exercitando, esses ainda estão ganhando tempo, aí abre o outro, 3 minutos depois, até preciso ver isso também, engenharia do trânsito e do tráfego, 18h46. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar pelo Vasco da Gama, embora o Wellington Campos já está aqui para falar do Flamengo, mas o Vasco tem prioridade aqui. Boa noite, Daniela Esperon. Boa noite, Sidney. Olha, o Vasco vive a pior campanha da história na era dos pontos corridos do clube no Brasileirão, viu? Ontem perdeu para o Santos. O time tem 1 pontinho em 12 disputados, só para ter noção do tamanho do buraco que o Vasco está entrando. E igualou as campanhas ruins de 2004 e também de 2019.
Ainda é início de campeonato, mas aquele botão de alerta já está ligado em São Januário, até porque é um campeonato de pontos corridos e qualquer ponto faz falta, principalmente aquele que perde em casa, né? E o Brasileirão é a prioridade vascaína na temporada de 2026, onde o clube tenta voos maiores e não só brigar para conseguir aquela quantidade de pontos para fugir do rebaixamento. Em meio aos maus resultados, Sidney, o Vasco vai tentando também fechar com um novo técnico. Após a demissão de Fernando Diniz, o Vasco fez um jogo contra o Santos com o técnico interino Bruno Lazzaroni e vai fazer o segundo, que é o clássico contra o Fluminense, também com o Bruno Lazzaroni, já que o Vasco ainda não conseguiu acertar com o novo comandante. No radar está Renato Gaúcho, mas é bem verdade que ainda a conversa não evoluiu tanto, as questões salariais são um problema e o Vasco vai tentando ver outras opções também de forma interna. Mas é preciso pés no chão para se atentar à realidade do clube, né? Até porque sonhar alto a diretoria do Vasco sonha, mas a gente tem que ir até onde o nosso pé alcança, né, Sidney? É isso, Daniela Esperon. O Wellington, que já vou dar uma boa noite. Tudo bem, Wellington? Tudo Wellington bem, Campos. meu ídolo. Boa noite. Quero que você fale do Flamengo, mas o Barrocas, eu falei, o Vasco tem prioridade aqui. Aí os vascaínos soltaram fogos, ficaram felizes comigo. Esse Sidney Rezende é bacana. Agora, em compensação, os rubro-negros, os botafoguenses, os banguenses, né, os tricolores, os demais falam, não, a Daniela Esperon tem prioridade, a gente até concorda, 100% de concordância, mas o Vasco tem prioridade, todo mundo tem que ter prioridade também. E tem razão esse ouvinte que... Prioridade são para as damas. Prioridade para as damas, somos cavalheiros. Bem, em relação ao Flamengo, e aí, hein, que loucura. Como é que tá o day after, o dia seguinte, Wellington? Olha, o pior possível, né, Sidney? E os próprios jogadores não fugiram das cobranças, foram cobrados e abriram o jogo. A melhor frase que eu gostei na zona mista foi do Léo Pereira, depois de tudo que aconteceu. Saiu mancando, né? Saiu mancando. Não, quase todo o time do Flamengo, né, não vai jogar segunda-feira com o Madureira. Primeiro porque o Flamengo fez 3-0 no primeiro jogo, está classificado. Você pode recuperar essa moçada. E ontem no Maracanã, lá da cabine, eu chamava a atenção do garotinho, e depois o De Aranha falou, porque o Flamengo tomou um gol por causa de jogadores que estavam pregados. Pregados porque, queira ou não queira, prorrogação é desumana. E o campo Mano, é pros dois também, né, Wellington? Os dois times, pros 22, né? Mas só que o técnico Pellegrino, ele segurou as substituições. Verdade. E fez durante a prorrogação, ele fez 3 substituições na prorrogação. Eu também achei que o Lanús se segurou, falou assim, esse jogo pode ser longo, eles é que tem que correr atrás, já estamos com um de vantagem, e foi mais inteligente. O Flamengo pra cima, martelando, só que o gol não veio, né? Mas o Flamengo fez 2 gols de pênalti. Me ajuda aqui. Qual outro lance perigoso que o Flamengo podia ter feito gol ou que o goleiro Lozada fez uma defesa excepcional e evitou o gol do Flamengo? Eu tô puxando pela memória. Teve uma, né, do Carrascal. Perfeito. Só essa. Ficaria 3-1, o Flamengo seria campeão. Perfeito. O goleiro tá lá para como eu não sou rubro-negro, assistir por gostar de futebol, né, apenas como espectador, Wellington, a impressão que eu tive é que a torcida tá impaciente com o Paquetá, né? Quando ele pegava na bola e ele não acertava, ele praticamente não acertou um lance só pro colega do lado, o resto tudo ele errou. Errava muito, a torcida já assim, a torcida já meio que sabia que do Paquetá não ia sair nada. Tá complicado, hein? Eu não vou crucificar o Paquetá porque ele tá chegando agora. Queira ou não queira, o futebol da Inglaterra é diferente do nosso em termos de correr, de desgaste, de calendário. Então ele está se recuperando ainda, se readaptando. E ontem o Felipe Luiz meteu ele pelo lado direito. Felipe botou Você acha que errou aí? O Felipe botou o Cebolinha de ponta esquerda, como a gente dizia antigamente, tirou o Varela e meteu o Cebolinha de lateral direito. Mas o Cebolinha até zagueiro foi, né? Lateral, jogou tudo do time, uma raça danada. Cebolinha deu uma sangue ontem. Fernando Diniz, né? Deu uma inventada. Olha, o Fernando Diniz é menos criativo do que o Felipe Luiz, né? Agora, a resposta que eu gostei na zona mista foi do Léo Pereira.
Precisamos esquecer o ano passado de conquistas e fazer história em 2026. Então, torcedor, Flamengo, nós da imprensa, quando entra o Flamengo, não, o Flamengo ganhou tudo no ano passado, só que aquele ano já acabou. E para fechar então, se o Flamengo fizer tudo certo daqui para frente, pode ganhar o quê? Ganhar o Campeonato Brasileiro? Pode ganhar o Carioca, o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Corrige tudo. Né? Agora, não deve ter todos esses títulos aí, porque o desgaste é muito grande. O Fluminense foi campeão da Libertadores em que ano? 2023. E em 2024 passou um sufoco danado. A mesma situação do Flamengo agora. Botafogo foi campeão da Libertadores e Brasileiro. 2024. 2025 foi terrível. É a síndrome do ano seguinte. Quem ganhou tudo em 25? Flamengo. 2026 começa muito difícil. Tijuca tem muito sinal apagado. É tão ruim quanto aqueles que demoram. Então você faz o seguinte, segunda-feira me traz a lista aí, pelo menos 3. Tá. Segunda-feira, pra você... Não, e vai variando, né? Vai variando, hora, né? Você relaxar, porque tem uma audiência gigantesca, Tijuca, Grajaú, Andaraí, né? Peraí, deixa eu trazer... Lembrou de um? Deixa eu trazer uma notícia boa do Flamengo. Tá. O Danilo nasceu em Bicas, na Zona da Mata, fica a 40 quilômetros de Juiz de Fora. Hoje ele mandou um caminhão... Que bacana, hein? Com água e kits de higiene para sensacional. Juiz de Fora. Postou as fotos na rede social pedindo para os torcedores, para nós, qualquer pessoa, ajudar fazendo doações também, porque a situação lá tá complicada. A cidade dele lá em Bicas acabou. Matias Barbosa, eu tenho falado com o pessoal em Minas Gerais, olha... Tá de roubar, né? Juiz de Fora. De dar dó, cara. De dar dó. Mas que legal. Como é o nome do jogador que fez isso, hein? Danilo. O Danilo. Grande Danilo. Parabéns, da Danilo. Seleção brasileira. É isso aí. Isso aí. E um coração gigante. Isso tem que ser mesmo, né? 18h54. Futebol, economia, política. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Rio de Janeiro está de aniversário. Quem ganhou o presentão é o cliente Magazine Luiza. Lavador Electrolux 13 quilos, parcelinhas de 94 mensais. Ventilador Mondial 40 centímetros, só 139,90 à vista. Air Fryer Mondial 12 litros, parcelinhas em 10 juros os cartões de 47,90. Tá esperando o quê? Venha comemorar com a gente. Vem ser feliz. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A vacina contra a dengue começa a ser distribuída a partir de segunda-feira, 23 de fevereiro, para profissionais da atenção primária, nos 92 municípios do estado do Rio. O imunizante produzido pelo Instituto Butantan reforça a estratégia de prevenção e amplia a proteção contra a doença. Super Rádio Tupi. Em qualquer lugar do planeta, no interior, na capital, pela internet ou aplicativo. 96,5 Tupi.fm Digital. Alcance mundial. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h56. Ô Barrocas, veja como é que são as coisas, né? Você chamou aí a pesquisa agora há pouco, pedi até que você repita já, deu o número do telefone nosso, que é o 980 18 8880, e tem muita participação, mas tem muita participação das pessoas dizendo o que aconteceu na sua casa, na sua rua, no seu bairro, mas a pergunta, com todo respeito, não era essa, a pergunta era outra. Qual era a pergunta, Barrocas? A pergunta é a seguinte: você sabe o que fazer em situações de enchentes ou deslizamentos?
Você sabe como procurar ajuda? Onde ficam os abrigos da Defesa Civil? O que fazer quando a sirene toca? A maioria das pessoas, Sidney, não sabe. Por isso que a gente está chamando aqui hoje, a gente vai conversar daqui a pouco com o Antony Barreira, diretor do CEMADEM, que é o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Então a gente vai conversar sobre isso com ele e vamos pedir dicas, então, para o Tenente Coronel Antony Barreira. Então, se você tem dúvidas, ligue, participe, o telefone é 980-18-8880. Olha, não é vergonha nenhuma, mas pode ser que muita gente tenha sim esse testemunho, mas não sabe o que fazer. Por exemplo, tem uma dúvida, você sabe quando ligar para um 99 ou para um 93? Um é da Defesa Civil, outro do Corpo de Bombeiros. Eu não sei, pois não sei qual é essa diferença. Pois é, vamos saber com ele. Tá tirando onda em cima de mim, Barroca? Vai me deixar esperando ouvir o programa até o final para dar a notícia? Isso não é informação, isso é entretenimento, hein, Maurício? Cuidado, hein, Barroca? Aguarde. 18h58. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Barrocas, boa noite, Sidney. Boa noite, Azedo. E qual é a notícia de hoje, Azedo? Tá chovendo muito aí, não? Tá chovendo bastante, viu? À noite, pra você ter uma ideia, ô Azedo, choveu a noite inteira. Eu acordei até um pouco mais tarde por causa daquele ambiente, aquele sonzinho, aquela coisa toda. Eu acordei 2 horas depois e continuava chovendo. Até umas 10 da manhã choveu, uma barbaridade, não parava. Agora, claro, tem lugares que chove muito mais, né? Aqui em Brasília tá chovendo todo dia, mas a temporada de chuva, não teve nenhum evento extremo até agora, né? Mas essa é a questão que está preocupando as autoridades, porque tem um levantamento científico, né, de riscos hidrológicos, que mostra que 2.095 cidades brasileiras, das 5.570, estão expostas a esses riscos, né? Minas, inclusive, tem 306 cidades, né? É mais de 1,5 milhão de pessoas em situação de risco por causa das moradias, principalmente, né? Ocupações irregulares, encostos. Houve um aumento de 222% no número de desastres climáticos nos últimos anos, né? E essa tendência continua. Agora, por causa dessa crise aí, principalmente em Minas, né, de fora, aqueles municípios do entorno, que foi uma coisa impressionante o que aconteceu, o governo está liberando 6,196 milhões pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, mas é muito pouco. Mesmo assim, esses recursos que são destinados para obras de infraestrutura, muitas vezes não são gastos porque as prefeituras não fazem projetos, os governos estaduais não fazem projetos, o governo de Minas, inclusive. É muito grave, quer dizer, essa questão da emergência climática, ela passou a ser uma realidade, não é uma previsão, ela é uma realidade. É preciso ter um plano de contingência, até porque a gente sabe que todo ano vai acontecer uma tragédia dessa. A gente só não sabe exatamente onde é. Você citou quantos municípios atingidos em Minas? Você citou na sua fala. Quantos, hein? Olha, em Minas, pelo que eu pude apurar, são 306 municípios em situação de risco. Eu estou te perguntando isso por uma razão. Minas Gerais é um estado gigantesco, tem 853 municípios. O Rio de Janeiro não chega nem perto disso, o Rio tem 92 municípios. Então você repare, 92 municípios, todo o estado do Rio de Janeiro. E Minas, regiões atingidas, municípios, 306. É muita coisa, Azedo. É uma situação que reflete a ausência de planejamento urbano, né, de políticas de habitacionais eficientes. É um problema muito sério, que as pessoas não dão importância, porque você com essa situação nova, né, por exemplo, imagina uma tromba d'água dessa aí, para usar uma expressão que eu não sei se é a mais correta, mas igual a essa que aconteceu lá em Juiz de Fora, ali na Rocinha.
Não quero nem imaginar. Pois é, então a situação mudou a realidade climática mundial. É isso, Azedo, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Nos casos Azedo, direto de Brasília, 306 municípios castigados em Minas Gerais, dos 853. O Rio também não é diferente a situação. Já citamos algumas aqui na reportagem inicial do Gustavo Santiago, alguns municípios onde a situação é mais complicada. Agradecemos a Azedo e na segunda-feira retornamos com outras informações direto de Brasília. 19:02. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Açúcar Caravelas ou Guarani 3,37. Óleo Vitalive 6,99. Arroz Copa Arroz 14,95. Feijão Nutricaldo 3,79. Café União 25,90. Leite Godin 3,99. Filé de frango Rivelli 17,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Azeite Máximo Gusto 24,98. Alcatra 39,98. Pernil 13,98. Salsicha Seara 8,99. Antártica Latão Pack com 12 unidades, cada saia 3,99. Tixan Caixa com 2,2 quilos 19,22. Detergente Peu Linfol 1,99 no app. Economia é aqui! Beba com moderação. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência, ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Renata Victor, você tem aí informações da previsão do tempo para todo o estado do Rio de Janeiro no final de semana? O que você sabe, hein? Sidney, o final de semana será de mais chuva em todo o estado do Rio de Janeiro. O sol pode até aparecer em algumas regiões, mas sempre entre muitas nuvens. Mesmo com a chuva perdendo um pouco a força, o solo segue encharcado, mantendo alto risco de deslizamento na região serrana e também na região da Costa Verde. Já na região dos lagos, além dessa chuva que pode ocorrer a qualquer hora do dia, é preciso ficar atento aos ventos e ao mar agitado. No norte fluminense, chuva típica de verão, clima abafado, a temperatura volta a subir e pode chegar aos 32 graus. Lembre-se, ao observar qualquer alteração no solo, nos muros, saia imediatamente e ligue para a Defesa Civil 199. A prevenção salva vidas. Super Rádio Tupi. Mais que economia, confira o Economizaço Açaí. Macarrão espaguete de sêmola Dona Benta, pacote 1 kg, 4,89. Arroz tipo 1, carreteiro, pacote 5 kg, 15,89. Coxas e sobrecoxas de frango com dorso congeladas Guibon, 1 kg, 5,99. Lagarto bovino resfriado Friboi, preço por quilo na peça, 38,90. Leve o Economizaço Açaí. Ofertas disponíveis nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026. Para todas as lojas do estado do Rio de Janeiro, ou enquanto durarem os estoques. Os craques da comunicação esportiva estão na Tupi. A rádio forte no esporte. Super Futebol Tupi Team 5G. Oferecimento. Quer mais economia? Venha para o Economizaço Açaí. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Med Levson Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Cepera, trazendo mais sabor para todos os momentos. Gastrogel, o antiácido com ação 5 em 1 da Med Química. E pisos laminados e vinílicos Lamiarte. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:06. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento, virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000 o 939. E, quanto o assunto é medicamento genérico, escolha a marca número 1 em qualidade e recomendação de médicos e farmacêuticos. Se é padrão Medley, assine embaixo e pede Medley. Está de volta, Paulo Lage.
Estou de volta sim, Sidney Rezende, agora para falar da linha vermelha. O movimento está bem tranquilo no acesso para a Baixada Fluminense, inclusive a Avenida Brasil. O motorista já não encontra mais lentidão até a subida para o Parque das Missões. O problema por lá está a partir do trecho de Guadalupe até Realengo. O motorista encontrando essa lentidão no sentido Campo Grande e a região de Santa Cruz. Por lá, pode ser feito o desvio pelo Albérico de Lisa Marechal Pontinelli. Chega mais à frente na Praça do Canhão em Realengo com melhores condições e também pela Avenida Santa Cruz. A linha amarela está um pouco pior à altura de Bom Sucesso, para quem vai rumo à Barra da Tijuca. Mais à frente, você que está acessando pela Avenida dos Democráticos, Borja Reis, não vai encontrando lentidão. E quando o assunto é medicamento genérico, escolha a marca número 1 em qualidade e recomendação de médicos e farmacêuticos. Se é padrão Medley, assine embaixo e pede Medley. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Entrevista. Bom, a gente vai continuar falando sobre as fortes chuvas que atingiram o Rio e o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Está com a gente na ponta da linha o Tenente-Coronel Antony Barreira, diretor do CEMADEM RJ, que é o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Boa noite, Coronel. Obrigado por aceitar nosso convite e nos atender mesmo em meio a tanto trabalho. Eu gostaria de começar te perguntando, Coronel, qual a situação de momento, onde chove forte e qual é a região que mais preocupa o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Boa noite. Boa noite, Sidney. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Então, a gente teve agora, durante o dia, um pouco mais de calma na chuva, né? Foi mais tranquilo. Porém, a gente está tendo agora à noite algumas chuvas moderadas pelo estado, principalmente lá na Costa Verde, em Angra. E a gente também teve na Baixada Litorânea, um pouco mais cedo também, uma chuva em Rio das Ostras, em Casimiro de Abreu, voltando naqueles locais que a gente já teve problemas de ontem para hoje. Coronel, foram vários chamados, né, para muitas regiões. Os bombeiros e a Defesa Civil têm efetivo, pessoal suficiente, equipamento também para atender todos esses chamados? Sim, a gente, além da nossa equipe normal que a gente está com equipes extras, com guarnições extras, né, que são principalmente as nossas guarnições do GOESP, que são nossas guarnições de especialistas para atendimento de desastres. A gente espalhou essas guarnições ontem. Como o trabalho conjunto da Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil fez o levantamento, fez toda a preparação do que a gente ia ser atingido nas próximas horas, isso ontem, e aí o Corpo de Bombeiros já preparou essas equipes, espalhando elas pelo estado para poder atender a nossa população do Fluminense. Coronel, o tema da nossa pesquisa hoje é saber se o ouvinte sabe o que fazer em situações de enchentes e deslizamentos. E muita gente não sabe. Por exemplo, a gente aqui mesmo, a gente confessa que não sabia a diferença, assim, quando encontra uma situação de desastre, enfim, a gente liga para o 93, que é o Corpo de Bombeiros, a gente liga para o 99, que é a Defesa Civil. O que fazer? Então, quando a gente tem uma emergência, né, uma questão de pronto emprego, ou seja, a gente está no risco iminente, a gente liga para o 93. Quando a gente tem uma situação que não é tão de emergência, que não é tão urgente para aquela situação, que é tipo uma questão de vistoria, de uma rachadura no imóvel, ou de ver que um vegetal, né, uma árvore está com algum problema, a gente vai ligar para a Defesa Civil, porque eles têm uma atividade para fazer esse tipo de vistorias. Já o Corpo de Bombeiros é aquele atendimento de emergência na hora, tá? E, assim, é muito bom vocês terem essa dúvida, porque a gente tem outros recursos hoje em dia, que além dos recursos que a gente tinha de avisar a população, hoje em dia a gente tem as mídias sociais e a gente tem o Cell Broadcast, que é o nosso sistema novo, que a gente envia mensagem para a população pelo celular e ela é alertada direto no celular, independente de cadastro. Coronel, aqui Sidney Rezende, as perguntas do João Pedro Barrocas foram ótimas e muito esclarecedoras. Eu vou perguntar para o senhor de uma maneira assim preventiva. Não daria para treinar o máximo possível em loco, né? Quer dizer, vocês terem oficiais, o senhor mesmo ou alguém da sua equipe indo ao local e simulando uma hipótese, olha, se por acaso houver aqui um desabamento, age-se desta maneira, ou fazer isso nas escolas, ou ainda fazer isso via redes sociais. Não é possível? Então, a gente faz isso todo ano, a gente tem intensificado essa atividade de simulados. Para entender, a gente todo ano, em novembro, a Defesa Civil Estadual faz o lançamento do nosso plano de contingência para chuvas intensas. E o Corpo de Bombeiros faz o lançamento da atividade Pluvian, que é uma atividade específica para as chuvas.
A Defesa Civil, por sua vez, ela faz um trabalho de preparação com as comunidades e com a população. Nossa primeira atividade é um simulado que a gente faz em todo o estado, nas escolas, que a gente faz um simulado justamente de evacuação das escolas, ou seja, a gente ensina as crianças a como sair e como se portar numa emergência, como é que ela tem que fazer. Além disso, a gente faz, todos os quartéis de bombeiros fazem atividades simuladas nas comunidades, no município, nas suas cidades que você tem essa unidade de bombeiro. Eu tenho muito cuidado, sabe, Coronel, em fazer comparações, né, com outros países, porque aqui nós já avançamos muito, né? E observa-se o respeito da população em relação ao trabalho de defesa civil, do corpo de bombeiros, né, dos militares quando engajados. Agora mesmo, Juiz de Fora, tem militares que vão passar talvez mais de um mês lá ajudando a população. Isso é sensacional, extraordinário. Mas a gente vê certos filmes, por exemplo, no Japão, criancinhas pequenininhas, elas aprendem até quando no coletivo, no ônibus, elas podem ceder lugar para uma senhora grávida, para um senhor idoso, para alguém que tem alguma deficiência. Desde pequenininhas, as escolas já fazem esse tipo de treinamento, orientados, obviamente, por gente qualificada. Isso devia ser uma coisa disseminada. O senhor está dizendo que faz, e eu não tenho a menor dúvida que sim, que realiza-se. Mas tem que ser uma coisa de massa, os meios de comunicação se engajarem, tem que ser uma campanha intensa, preventiva, porque dessa forma nós vamos ajudar objetivamente. Ainda está faltando eletrizar a população, a sociedade nesse sentido, você não acha? Com certeza, isso é uma questão de mudança cultural, né? É uma coisa que a gente vai conseguir construir ao tempo. Assim, eu digo assim, eu estou muito tempo na Defesa Civil e ao longo desses 26 anos que eu estou de Defesa Civil, né, o que eu tenho visto é que a gente tem evoluído muito, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Era uma atividade que não era feita, passou a ser feita desde que a gente criou os planos de contingência de chuvas. A gente tinha inicialmente, era uma prefeitura que fazia, era uma escola da cidade que fazia. Agora a gente já tem isso disseminado em todos os locais que a gente tem Defesa Civil municipal, estadual, eles já praticam isso. A gente tem nesse dia da redução de risco de desastres isso. Claro, ainda falta muito para a gente alcançar a excelência, né? Ou seja, não fazer apenas uma vez ao ano. A gente repetir isso de forma mais ostensiva, mas isso é uma coisa que a gente está construindo e a população, porque não basta só a gente, as escolas têm que entender que também tem que fazer essa atividade, né? Dentro do nosso plano de escape escolar, ele é construído de 3 formas. Primeiro, a gente orienta a direção da escola, depois a gente capacita todos os professores e toda a força de trabalho que a escola tem, né? E para depois fazer isso com as crianças. E uma coisa que a gente sempre trabalha é com as crianças pequenas, com as mais novinhas, porque as mais velhas já é mais difícil de você mudar a mentalidade dela e também ela já vai estar quase saindo dali das escolas. Tanto que a gente busca sempre fazer nas escolas fundamentais, justamente para a gente pegar essas crianças pequenas. E ao longo dos anos, as crianças que já fizeram uma vez, já fizeram a segunda, elas estão entendendo essa importância e estão levando as outras a fazerem também. Mas é uma coisa que constrói. A sociedade tem que mudar essa cultura de uma forma aos poucos. Assim, você usou um exemplo, assim, eu também não gosto de fazer comparações, mas você usou o exemplo o Japão, né? Eu particularmente posso falar isso porque eu trabalhei nesse trabalho de capacitação das escolas há muitos anos e capacitei também todos os instrutores que atuam hoje no Corpo de Bombeiros, na Defesa Civil Estadual, e a gente sempre usava como referência o Japão, porque eles fazem isso, mas eles têm essa cultura por causa dos desastres que eles têm. A gente tem que começar a criar essa cultura sem precisar ter esses desastres, né? É verdade, não precisa ter o desastre para ter a cultura, né? Muito importante o Tenente Coronel Antony Barreira ter essa experiência e compartilhar conosco. Ele é diretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que resumiu muito bem aqui o Barrocas, é o CEMADEM RJ. 19 e 16. Quem tá no Rio tá na Tupi. Olá, ouvintes da Super Rádio Tupi, Andrei Andrade aqui, criador do Articular, que considerado o melhor produto ortopédico do Brasil. Estou vindo aqui para falar com você que sofre com dor crônica. Atenção, você que tem dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, você que não está aguentando mais gastar dinheiro com medicações. Presta só atenção,
porque se você não conhece ainda, você vai conhecer a partir de agora o melhor produto contra dor no Brasil. O Articular, que ele é certificado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, é o único produto no Brasil que consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. É isso aí, 1 semana. E eu vou explicar para você o porquê. Esse produto, ele não é um simples cálcio, magnésio, ora pronobis, nada disso. Ele é um produto completo que tem uma composição, uma fórmula dedicada para você que sente dor crônica. E qualquer ortopedista, reumato, indica o nosso produto. Se você levar para ele, na hora que ele bater o olho na fórmula, ele vai falar, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, o ácido hialurônico ortopédico. É o mesmo que é usado em caso cirúrgico. Lembra que antigamente tudo era cirurgia, bateu, quebrou, lesionou? Opera, cirurgia, pós-operatório, demora. Hoje não. Hoje bateu, quebrou, lesionou, é ácido hialurônico ortopédico e por conta dessa tecnologia que o Articular que é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil para você que tem artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, você que trabalha com repetição, aproveita a promoção, porque somente os 30 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto e o pagamento só para o mês de março, final de março. Recebe, melhora e paga depois, mas tem que ligar agora. 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Você vai ligar agora. Se não conseguir ligar, manda mensagem no WhatsApp nesse mesmo número. Você vai ser recebido e vai ser acompanhado. E o melhor, vai ganhar de presente quem ligar agora o melhor emagrecedor do Brasil, Monjaro Natural, para você que precisa perder peso da forma certa. Ligue agora porque você vai ganhar de presente. 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Dois patinhos, 19:19. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento, virou problema? Relaxa. A Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto e colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Ô Barroco, antes de chamar o Paulo Lage, que tá na ponta da linha, o Sérgio falou assim, mas dois patins na Lagoa, na 22, não 19. Ele não notou que o Ganso botou a cabecinha lá pra pegar o submerso, o peixe, e aí ficou 19. Paulo Lage tá de volta com as informações da Zona Norte. Diga, Paulo. Tô de volta sim, Sidney Rezende, agora para destacar a Zona Norte da cidade, também com chuva, pistas escorregadias, cautela redobrada para você que vai circular no volante. Falando da Praça da Bandeira, o movimento melhorou bastante para quem vai no sentido Vila Isabel, região do Mé. Lentidão só na chegada à estação São Cristóvão do metrô, também com boas condições mais à frente, passando pela Avenida Rei Pelé. Boulevard 28 de setembro, aí tá intenso ainda o panorama por ambas as pistas, um pouco pior para você que tá seguindo próximo a Visconde de Abaeté e também mais à frente na chegada à Praça Barão de Drummond. Informamos que amanhã vai dar praia. E se vai dar praia, não esqueça, cadeira de praia é Botafogo. Botafogo, Lar e Lazer. Segunda-feira tem mais, no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Tem novidade real para você. A cobertura opcional Real Pax Telemedicina está com 50% de desconto por um ano para o titular, assinando até o dia 27 de fevereiro. Assine o plano e contrate a telemedicina. Consultas de emergência médica 24 horas, por videochamada e sempre que você precisar. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 50, sem taxa de adesão e sem limite de idade. Não vá perder, é até o dia 27 de fevereiro. 0800
0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Jornal da Tupi. Informação, cultura. Olá, Sidney Rezende, família Tupi, tudo bem? Aqui é o Fred Martins. Quero convidar vocês para o show que eu vou fazer com Jacques Morelenbaum, em homenagem ao grande João Gilberto. Vamos lembrar aquelas canções maravilhosas do Tom, Vinícius, Caymmi e muitos outros, também coisas novas. Esperamos vocês no Dolores Club, na Lapa, dia 27 de fevereiro, às 20h30. Os ingressos no Simpla. É isso, grande abraço, gente. Até lá. Super Rádio Tupi, uma vez Flamengo. Fala, rubro-negro! Quem tá fechado com o Nação Sócio Torcedor tem benefícios exclusivos e apoia o Flamengo durante o ano todo. Aproveite prioridade na compra, desconto em ingressos, personalização grátis e muito mais, a partir de R$19,81 por mês. Acesse nação.flamengo.com.br e assine agora. Bom, minha gente, o fim de semana chegou e todo domingo tem sorteio do Faz um Cap. Quem quer mudar de vida precisa tomar uma atitude agora e a sua hora chegou. R$500 mil em prêmios para mudar sua vida. Andrade, meu querido amigo, como participar, garantir suas chances e transformar essa oportunidade em realidade, amigão? Heleno, é tudo através do site. Pega o seu celular agora, entra aí no seu navegador e digita lá, ó, fazumcap.com. Com apenas R$2 no site fazumcap.com, você pode levar R$500 mil para casa, Heleno. R$2 podem virar R$500 mil. E hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, sextou, né, Heleno? Isso. O sorteio tá muito mais próximo do que a gente imagina. Domingão, esse prêmio pode ser seu. Entra no site agora, fazumcap.com. R$2, você entrando no site fazumcap.com, pode se tornar esse R$500 mil. Só que, Heleno, tem os sorteios secundários também. Tem sorteios lá de 30 mil, sorteios de 20 mil, sorteios de 15 mil. Olha só, Heleno, tem 30 Pix de R$5 mil que também são sorteados com um único título que custa apenas R$2. Então, ó, já entra no site fazumcap.com. Repetindo, fazumcap.com. R$2 pode se tornar R$500 mil ou você pode ganhar esses prêmios secundários aí. Então tem que acessar o site, né, Heleno? Isso aí, transforme seu futuro acessando agora fazumcap.com e boa sorte. Pois é, viu, Heleno? E ó, uma coisa eu falo pra você, tá? A nossa audiência que tá nos acompanhando aqui agora, eu sei que todo mundo tem o pé quente, né? O ouvinte da Tupi, a gente sabe que tem pé quente. Então, gente, acessa o site lá, fazumcap.com, não perca a oportunidade, olha quantos prêmios tem pra você. E hoje, nessa sexta maravilhosa, imagina só no domingão, levar R$500 mil pra casa pra começar a semana com o pé direito, com R$500 mil na conta. Então, já acessa fazumcap.com e boa sorte, Heleno. Isso aí, Andrade. Um abraço, querido. Valeu. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h25. Jornal da Tupi. Esporte. Alô, Sérgio Guimarães, para falar do Flu é você mesmo. Sidney, e aí, que informação você tem? 22 ou 19? 19, porque é o patinho que dá aquele mergulho pra pegar o peixe. Perfeito, 25 agora. Todo mundo entendeu, né? Só para dizer que o Fluminense ainda tem um trabalho a ser realizado amanhã, na parte da manhã, no CT Carlos Castilho, mas já temos notícias envolvendo o clássico de domingo. Fluminense, se jogar e empatar contra o Vasco, ele estará na 9ª final na década, desde 2020 em finais. Nona final na década de 2020 para cá, na 9ª final. Por enquanto são 8 que o Fluminense já chegou. Se empatar com o Vasco, vai para a final, aí fica esperando Flamengo ou Madureira. A gente tem que Mas quem precisa da vitória Flamengo é o Vasco, né? Porque depois do último jogo do Flamengo, o Madureira pode até surpreender. Se o Lanús surpreendeu, por que o Madureira não Mas pode para a surpreender? saúde mental do Vasco e do vascaíno, é importante o Vasco ganhar, né? Tá em último no campeonato. Mas não sei, vamos aguardar. O torcedor do Fluminense não pensa assim. O torcedor do Fluminense quer mais é ganhar mesmo. Então,
Lúcio Acosta, jogador, ainda vai ser avaliado amanhã, mas a tendência é que participe do clássico. E Bernal, uma triste notícia, joelho, uma lesão, para por 3 semanas, mas já não estaria no clássico porque ele for expulso no último clássico. Aquele abraço e um bom final de semana. Obrigado, Sérgio Guimarães, Botafogo, Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite pra você, boa noite aos amigos ligados no Jornal da Tupi. Botafogo enfrenta o Boa Vista com o time misto amanhã, 7h30 da noite. Vai enfrentar o Boa Vista pela semifinal da Taça Rio. Martim Anselmi deve repetir o time que venceu o próprio Boa Vista em Bacaxá no sábado passado. O Botafogo venceu por 2-0, abriu uma boa vantagem para esse jogo da volta no estádio Newton Santos. Provável escalação do Botafogo tem Raul no gol, Cadu, Ítalo, Gabriel Justino e o João Hernandes. Na defesa, no meio campo, Edenilson, Arthur Novaes e Caio Vale. O trio de ataque, Vidalba, Natan Fernandes e o Arthur, esse Arthur sem H. Ele que é o atacante que perdeu espaço no Botafogo, está sendo aproveitado no time do Botafogo justamente para ganhar minutos e recuperar a confiança. A partida do Botafogo vai ser com time misto, porque na terça-feira o Botafogo já enfrenta o Barcelona de Guayaquil pela última fase da pré-Libertadores. Sidney. Tá certo, obrigado, Gustavo Mota, 19h27. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. É o Almir Rangel Filho de Campo Grande. Essas enchentes hoje é diferente do passado, né? Quando chovia, a terra absorvia tudo, né? Hoje não, tudo quanto é lugar tá asfaltado. Então facilita a vida das enchentes, né? Porque não tem nada para absorver. Concorda comigo aí? É o Almir Rangel Filho de Campo Grande. Fala, galera da Rádio Tupi, quem tá falando é Rafael. Galera, tô voltando de Maricá. Galera, muita chuva na estrada, muita chuva mesmo. Tá caindo um temporal, quase não dá pra enxergar direito. Então, só pra relatar aí, tá? E passar pros ouvintes aí como é que tá a estrada de Maricá pro Rio de Janeiro. Um abraço. É, situação complicadíssima em Maricá. Almir falou tudo, hein? O Almir de Campo Grande falou Também tudo. Achei. Antigamente a terra absorvia água. Agora tá tudo. Tá tudo concretado, tá tudo asfaltado. É isso, a água não consegue escoar, né? Mais um ouvinte. Boa noite, Cid da Resende aqui, José Augusto de Juiz de Fora. Sobre a pesquisa do dia, vou tentar pesquisar, numa emergência dessas, procurar seguir as orientações da Defesa Civil. Aqui em Juiz de Fora, todo o Brasil está acompanhando. Tem acontecido aqui na zona da Mata Mineira, Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Felizmente aqui onde eu moro, em Juiz de Fora, não houve, o centro da cidade não houve desastres, né? Não houve deslizamentos, mas ali a parte periférica. Mas a medida que todo mundo deve tomar é seguir os passos da Defesa Civil, seguir as orientações da Defesa Civil. Infelizmente já houve muitas vítimas, né? E ainda aparecerão mais vítimas dessa tragédia, né? Muito, muito, muito obrigado aos nossos ouvintes que durante o curso do jornal inteiro aqui da Tupi colaboraram com informações tão preciosas, né, Barrocas? É isso, seguir as orientações da Defesa Civil, em caso de emergência, ligar para o 193, Corpo de Bombeiros. E o Vaguinho tá aqui também desde cedo aqui, acompanhando o nosso jornal. Ele dança mal, o Vaguinho, ele dançou que não... Mas ele dançou mais pra gente aqui, dançou mal. Estamos junto com Vaguinho, Cristiano Santos e Patrícia Henrique. Isso, é essa trinca, é daqui pra frente, amigo. É com essa turma altamente profissionais. 19h30. Bom fim de semana. Até segunda. Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi.